Sou o professor Eduardo e nesse vídeo vamos falar sobre capitalização composta ou simplesmente juros compostos. Para isso, vamos ver um exemplo. Imagine que você queira comprar um celular que custa R$1.000 à vista. Ou você pode pagar por esse mesmo aparelho daqui a 90 dias com uma taxa de juros de 10% ao mês. Nesse caso, o preço a prazo seria mais caro, pois a loja cobraria juros nessa transação. Então, como calcular o preço a prazo? Lembre-se que na matemática financeira, montante é igual a capital mais juros. Nesse caso, o preço a prazo seria o montante, o preço à vista seria o capital. Então, o que seriam os juros? Vamos recordar o que é juro. Juro é a remuneração do capital. Quanto mais tempo um determinado capital fica à disposição do devedor, maior o valor do juro devido. É claro que, além do tempo, outros fatores afetam o valor das taxas de juros, que vão determinar os valores devidos a título de juros, como, por exemplo, o risco de inadimplência e outros fatores conjunturais que nós não vamos aprofundar nesse vídeo. Mas, afinal, como os juros são cobrados e como que eles são calculados? Algumas formas de calcular os juros podem ser vistas. Nós temos, na verdade, duas principais formas de capitalização. Principais não são as únicas, mas são as duas principais que geralmente nós estudamos em matemática financeira. Então nós temos o regime de capitalização simples, também chamado de juros simples, e temos o regime de capitalização composta, também chamado de juros compostos. Na capitalização simples, os juros sempre são calculados sobre o capital investido ou emprestado. Já na capitalização composta, os juros sempre são calculados sobre o capital mais os juros acumulados até aquele momento, ou seja, até o montante, são calculados sobre o montante anterior. No caso do celular, partimos do valor à vista de R$1.000, então calculamos os juros no primeiro mês como sendo de R$1.000 vezes 10%, sendo de R$100 o valor devido a título de juros. Logo, o montante no primeiro mês será de R$1.100. No segundo mês, nós calculamos novamente o valor devido a título de juros, multiplicando 10% vezes o montante devido do mês anterior. Logo, o montante atual ou atualizado será de R$1.100 mais R$110, que dará R$1.210. Finalmente, calculamos o último valor devido a título de juros, multiplicando 10% vezes o montante devido do segundo mês. Logo, o montante final será de R$1.210 mais R$121, que dará R$1.331. Concluindo, o valor total a prazo a ser pago será de R$1.331, que é o montante da operação. Já a remuneração paga a título de juros total será de R$331 nesse período de 3 meses. Para fazer esse cálculo, para qualquer problema dessa natureza, que envolva juros compostos, nós podemos aplicar a seguinte fórmula. M é igual a C vezes 1 mais I elevado a N, onde nós temos os seguintes termos. M é igual ao montante, C é igual a capital, I é igual a taxa de juros e N é o número de períodos. Uma coisa importante aqui, para que a gente possa atentar, é em relação ao número de períodos. Não se esqueça que esse número de períodos deve respeitar sempre a escala de tempo relacionada à periodicidade da taxa de juros. Por exemplo, se a taxa de juros for dada ao mês, ou seja, se ela incidir todos os meses, o número de períodos também vai ter que ser expresso, vai ter que ser dado em número de meses. Se a periodicidade da taxa, por outro lado, for, por exemplo, ao ano, o número de períodos também vai ter que ser dado ou vai ter que ser utilizado em número de anos, e assim sucessivamente. No exemplo anterior, nós vamos aplicar a fórmula onde temos que o montante será
de R$ 1.000, né, no caso 1.000, vezes 1 mais 0,10, entre parênteses, elevado a 3. Primeiro vamos resolver o que está entre parênteses, no caso vai dar 1,10. Vamos elevar esse valor a 3 e o resultado será multiplicado pelo valor por 1.000, né, o que vai dar aí um valor de 1.331, né, sendo esse o montante, né, o que bate com o valor anterior, né, calculado passo a passo. Então nós temos 1.000 vezes 1,33, 1.331. Então vamos usar agora HP12C, que é uma calculadora financeira. Então nós podemos resolver esse tipo de problema com calculadoras financeiras. Nesse caso, vamos utilizar a HP12C, que é a mais famosa. No entanto, temos que considerar que a HP12C tem uma nomenclatura específica para denominar suas funções financeiras, onde o montante será registrado ou calculado pela tecla FV, em inglês Future Value, ou valor futuro em português. Já o capital será registrado ou calculado pela tecla PV, Present Value em inglês, ou valor presente em português. Já a taxa de juros e o prazo são registrados ou calculados, respectivamente, pelas teclas I e N, assim como nós vimos na fórmula. No exemplo do celular, vamos inicialmente limpar os registros da memória, digitando a tecla F e a função FIM. Aí podemos então digitar o preço à vista de R$ 1.000 e registrar na tecla PV. Depois vamos digitar 10 e registrar na tecla I. Depois vamos digitar 3 e registrar na tecla N do prazo. E finalmente vamos acionar a tecla FV para o cálculo do valor futuro. No caso, o preço a prazo será de 1.331. Perceba que o valor futuro apresentou um valor negativo. Isso acontece pois a HP trabalha com o conceito de fluxo de caixa, sendo que valores negativos representam saídas de caixa e valores com sinais positivos representam entradas de caixa. Nesse exemplo, utilizamos o PV com o sinal positivo, por se tratar de um valor inicialmente recebido pelo devedor. No caso, o devedor entenda-se o comprador do celular. E o FV apresentou um valor negativo porque representa o valor que foi posteriormente devolvido ao vendedor do aparelho, ou seja, nesse caso, entenda-se que o vendedor foi o financiador da operação. Então, uma saída de caixa, nesse caso, vai ser representada aqui no FV como sendo um valor que sai do bolso do devedor e vai para o bolso do credor. Agora, um exercício para que você possa praticar um pouco do que nós vimos nessa videoaula. Então, um abraço e até uma próxima.